Bom dia, pessoal. Estamos falando aqui da ventania que chegou em São Paulo, vinda lá do Rio Grande do Sul, né? Felizmente, acho que não vem com tanta chuva, pelo que eu vi, é mais a ventania mesmo. Mas é isso. Eu fiquei até preocupada, porque da última vez que deu essa ventania, deu um estouro e acabou a luz. E ontem aconteceu a mesma coisa, só que não acabou a luz aqui no meu quarteirão. Falei, ai, só falta amanhã não ter internet. Acordei hoje 5h30, já fui ver, tem luz, tal, senão já ia ligar para Alex, né? Falar, Alex, estou correndo para Infoleve. Bom, pessoal, não sei se está aberto o chat, acho que está, né? Tá sim. Se quem puder falar o nome, a empresa e o lugar, já vão colocando aqui, a gente já vai fazendo alguns comentários. O Roberto Tavares, gerente comercial da União Elevadores. Oba, gerente comercial. Hoje você vai me ajudar, então, Roberto. A gente discutir aqui um pouco sobre esse tema fantástico aí de gestão comercial que eu adoro. A Éder da empresa Tecnit Niterói, ó, o pessoal do Rio, chegando aí com tudo. Deixa eu só dar uma olhada. Ontem me perguntaram sobre o link, mas eu acho que deu tudo certo. Dá uma olhada aqui no meu WhatsApp. A Mariana Mendonça, da Mob Elevadores Campinas. Sejam muito bem-vindos. Como que tá em Campinas, Mariana? Tá ventando muito também? Eu vi que para o interior, Araçatuba, parece que teve um vendaval pior do que aqui na cidade de São Paulo. Não sei como que ficou aí em Campinas. Bom dia, Fábio. Bom dia, Kátia. Bom dia, Alex. E Bom demais. dia. Bom Cafezinho? dia, bom dia. Cafézinho também. Saúde! É, saúde. Essa hora a gente brinda com café. É, você falou Bom disso. dia, Alessandra. Tem alguém do Rio Alessa- Grande do Sul aí? Vamos ver se tem alguém do Rio Grande do Sul. É, que até Porto Alegre, lá diz que o nível do Guaíba já está bem alto também. Infelizmente, É, a coisa está esse difícil ali. ano tá bem castigado, né? Que coisa. A Alessandra da WG Reparos, a Alessandra é parceirona aí, a gente vive trocando figurinhas, né, Alessandra? A Flávia da Elemax, foi muito legal, a gente teve uma conversa com a Flávia e com o nosso garoto propaganda, onde já teve videozinho, né, Flávia? Seu Juarez O é o Juarez é homem o garoto propaganda, propaganda. né? É, O vídeo fica muito bom, aí foi um prazer conhecê-lo por conta do CDE. O Dilson da TechLift, Confiágil, elevadores. Confiágil do Rio Grande do Sul. Como é. que estão as coisas aí? Oi, Isa. A Isa da Infolev, onde nós estivemos juntas, né, Isa? No Então, treinamento. foi isso, né? A Kátia não é só comercial, né? Ontem teve o treinamento presencial aqui na Infolev da turma de atendimento, né? Isso, a gente falou ali sobre comunicação assertiva, atendimento telefônico, atendimento pessoal. Foi muito bom, muito bom. E tem e tem também turma, essa foi a base e tem também a avançada, não é isso? Avançada é semana que vem. Aí É, avançada é prova de fogo. que, na verdade, atendimento todo mundo acha que já sabe tudo, né? É, é, Entendeu? De certa maneira, atendimento, às vezes na teoria sabe, né? Mas é preciso praticar, relembrar, né? Então, para a área comercial, ou mesmo outras áreas da empresa, né? A gente até já fez treinamento aqui também até para o atendimento do técnico, né? Que acaba representando o prédio na empresa, também é bacana, né? Então, é. tem bastante espaço aí, mas felizmente é isso, né, Kátia? Eu acho que a gente nunca teve tanto treinamento em outras áreas, né? Da área técnica, o Alex sempre fez aí, continua firme e forte, né, Alex? Agora tem presencial e tem virtual, né?
Alex tá, Exatamente. qual que é o Alex próximo? está numa maratona, gente. Não para É, de ter treinamento aí, né, Alex? Exatamente. O próximo nós estaremos sim em Salvador, né? Semana que vem. Nós vamos estar em Salvador durante a semana, alguns presenciais, né? Mas ao fim do mês, teremos em São Paulo também, presencial, ainda em setembro. E é isso. e o comercial? Muito bom. O comercial presencial a gente não tem agenda, mas Ainda. mensalmente estamos aqui na nossa palestra Aham. e o pessoal me Tá, cobra. tá certo. Agora é muito bom que eu sou cobrada. E aí, qual Uhum. que é a próxima data? Então não, já tem um plano aí, mas como então não está fechado, não vou falar. Ah, então tá Não, bom, não então tá está bom. fechado ainda. É, Ih, tá. Alex, o Fábio quase me revela, Dê, hein? dê, Ontem você dê um ficou spoiler quietinho aí. e hoje ele deu um spoiler. Ô, Anderson, você tem razão, muita solidariedade pro pessoal do Sul, tá? A gente está acompanhando aqui bem consternado, né? Porque o pior da tragédia é a gente ainda ter várias outras situações que deixam todo mundo ainda com mais medo ainda, né? Então, é muito triste. Estamos aqui muito solidários a vocês aí do Sul como um todo. O Jaelson, da Elevadores Super, também está falando um bom dia para a gente. Isso aí, pessoal. Quem mais for entrando, podendo dizer a cidade aí, para a gente poder ir. A Vanessa da Prime, o João Vitor, da Justa Elevadores. A Vanessa também é de Porto Alegre. Pessoal, faça chuva, faça sol, tá aí firme, né, com a Kátia, né? Tá tomando. É, Esses estão firmes aí. Não param nem assim, né? Bacana. mas a gente estava falando do atendimento, né? Que as pessoas sabem. Claro que, por exemplo, os profissionais que estão na área de atendimento, na área comercial da Infoleve, são bastante experientes. A semana que vem a gente vai ter uma turma bem experiente, né? Então, é muito difícil você falar que você vai ensinar essas pessoas a fazer um atendimento ou alguma coisa, porque a pessoa já vem praticando, né? O importante é a gente revisitar algumas práticas e trazer algumas reflexões, né? Por exemplo, onde a gente falou bastante com a turma mesmo da básica, sobre o aumento de diversidade no mercado de trabalho, né? Então, essa é uma realidade que há 10 anos a gente quase não tinha, né? Então, portadores de deficiência física, pessoas que têm problemas com audição, visão, como que a gente se comunica com esse cliente, né? É, a questão toda LGBTQIA+, então você vai conversar com o cliente, às vezes você não sabe como você chama uma pessoa trans, por exemplo, né? E essa é uma realidade hoje do mercado. Então, muitas vezes é importante a gente trazer essas questões de reflexão para poder entender um pouco mais como o mundo está hoje, né? A gente discutiu muito, por exemplo, a questão de gíria, né? No Uhum. passado, não se podia falar nenhuma gíria. Hoje, às vezes, o cliente te convida, claro que não usar aquela gíria que ninguém entende, né? Mas o cliente convida para uma conversa mais informal, né? E aí, como que você faz, né? Então, isso tudo a gente coloca para discussão, para entender qual que é o limite, até onde a gente pode ir, como a gente se comporta. Foi bem, foi bem gostoso, sabe, Fábio e Alex? Eu acho que isso enriquece muito o atendimento. Eu acho que hoje em dia a gente não consegue mais só trabalhar na cartilha, sabe? Faça É. isso, atenda, bom dia, né? Muito robótico. As pessoas querem E mais aí? humanidade, né? Não, e justamente essa é a diferença das pequenas e médias empresas que têm essa, essa personalização do atendimento, né? Então, numa empresa grande, aí que também tem que seguir a cartilha, tem que seguir o protocolo, né, tal. E aqui não, a gente tem é aquele atendimento diferenciado, né, de empresa para empresa, pessoa para pessoa. Isso também, claro que a linguagem aí ela é diferente. Eu vejo aqui até na Infoleve, técnico para técnico, né? Entre técnicos é uma É, outra é uma outra coisa, né? Então faz parte até, já sempre foi informal. Agora aqui o nosso setor realmente não é tão formal, né? E a gente até por ter nossos clientes quase como amigos, né? A gente sempre teve uma informalidade.
Agora, tratar com o síndico, né? Então, aí, no caso, o tema aí é outro, lógico que muda um pouco a situação, né? Isso vai pegar de tudo, né? Realmente, então, aí o desafio é maior, né? Mas bacana essa atualização das coisas, né? Realmente, por mais que saiba, o mundo muda. Muito bom. Por isso temos que estar sempre atualizando, sempre treinando, né? Então, Alex, sugiro aí a gente fazer um videozinho breve de introdução, um minutinho aí para a introdução aí da Infolev, daí a gente já começar para não atrasar aí, porque a Kátia tem muita coisa interessante aí para mostrar. Bastante coisa mesmo. Quanto a... Já está colocando? Então, os casos tem os outros aí. Vitória entrou, a Bahia. Andri, o Oi, David. gente, desculpa, a minha conexão aqui caiu, mas já Ah, voltou aqui. voltou? Eu sugeri colocar Voltou o aqui. vídeo aí, Alex. Perfeito, eu Que vou assim a gente já pode compartilhar aqui. começar. Aham. Perfeito. Alex, acho que está O sem o som. som. Acho que na hora que compartilhou, não compartilhou o som. Alex, o som. Só um minutinho. Uhum. Só um instante, gente. Pessoal, enquanto o Alex está colocando, fiquem à É. vontade em fazer print das telas, em marcar a Infolev nos prints, tá? Fica bem legal, vocês divulgam e também me ajudam. Então, podem fazer, tá? Fiquem à vontade aí. Oi, pessoal, tá me ouvindo? Sim. Sim. Desculpa, a minha conexão aqui realmente está com algum problema. Deixa eu compartilhar Bom, novamente. vamos tentar, senão qualquer coisa. Aí eu caí. Ok. A Infolev é a maior fabricante de comandos da América Latina. Hoje, com mais de 50 mil equipamentos instalados em mais de 10 países. Reconhecida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, a Infolev conta com sedes nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Ciente da necessidade de acessibilidade aos elevadores, oferecemos produtos com custo de manutenção e reposição viáveis para pequenas, médias e grandes empresas dentro e fora do Brasil. Por muito tempo, a tecnologia eletrônica para elevadores esteve restrita às empresas tradicionais, tornando os condomínios reféns dos altos preços. Chegamos para quebrar esse paradigma, oferecendo uma opção aberta de manutenção, se opondo às grandes montadoras e dando liberdade para que a manutenção seja realizada por qualquer conservadora, à escolha do condomínio. A Infolev oferece treinamentos gratuitos para instaladores e já atingiu a marca de 20 mil técnicos formados. Nossos manuais estão disponíveis em nosso site e aplicativo para que a instalação e manutenção sejam realizadas com maior facilidade por empresas de todos os portes. Nossos equipamentos não têm necessidade de usar senhas ou bloqueio. Sua conservadora consegue fazer a manutenção sem a necessidade de entrar em contato com a Infolev, solicitando senha de acesso. Contamos com a certificação ISO 9001 e nossos comandos são realizados sob medida para atender às mais diversas marcas e tipos de elevadores presentes no mercado. Um diferencial que apenas quem desenvolve e fabrica no Brasil pode oferecer. 1. Manuais de manutenção disponíveis versus acesso restrito. Veja no link abaixo e compare com os demais. 2. Treinamentos para diversas empresas versus capacitação só dos próprios colaboradores. Veja no link de treinamentos que a Infolev é a empresa que mais treina técnicos em elevadores. Já superou 20 mil técnicos treinados. 3. Suporte técnico e fornecimento de peças e equipamentos versus tecnologia fechada e manutenção restrita ao fabricante. Verifique e compare se o fornecedor do equipamento fornece peças para outras empresas de manutenção a preços e prazos aceitáveis. E mais ainda, se prestam algum tipo de suporte para outras empresas que prestam serviços de manutenção.
Verifique que opções o condomínio pode ter se não estiver satisfeito com a manutenção. Se a manutenção e peças de reposição do seu elevador são caras, provavelmente é porque você não pôde escolher o equipamento. Mas agora, na hora de modernizar, você pode escolher o equipamento que é melhor para o seu condomínio. Na hora que o elevador para, é que podemos ver a diferença. Temos compromisso com nossos clientes. Você Deu Beleza? tudo certo. Uhum. Legal, gente. Bora lá, vamos fazer Bora então lá. a nossa apresentação aí. Vou compartilhar aqui a minha tela. Oi, Mário Gilberto, tudo bem com você? Alex, você libera para mim, para fazer a divulgação, Só um para fazer o minutinho. compartilhamento? A Jéssica também, da HC Elevadores, o Júlio. Ah, Júlio, você conseguiu entrar! Ontem o Júlio estava pedindo ajuda para poder entrar. Legal. Júliozinho, Agora grande sim. conhecido nosso. O Júlio Um me mandou abraço uma aí pro Júlio. mensagem e aí conseguiu entrar. Fiquei feliz. Fiquei com medo de você não conseguir entrar, Júlio. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre gestão comercial. Eu estou compartilhando aqui. E hoje a minha dificuldade aqui é que o computador está querendo de qualquer jeito fazer a atualização, mas vou não permitir para a gente não ter problema no compartilhamento. Mas qualquer coisa vocês me avisem aqui, tá? Então, bom, a gente vai falar sobre gestão comercial hoje, a gente vai focar aí tanto em perfil do gestor quanto no perfil da área comercial, tá? Eu vou passar hoje um pouco mais rápido sobre a parte dessa abertura. Cada vez mais eu estou ficando mais conhecida, graças a esse trabalho com a Infolev, eu estou virando influencer da área dos elevadores, então eu acho que eu já não preciso me apresentar tanto, né? Eu acho que a parte mais importante de falar para vocês em conexão aí com o vídeo que a gente acabou de ver, eu tive experiência de 20 anos na Elevadores Atlas Schindler, e agora eu estou 4 anos e meio como consultora independente aí nas multimarcas, né? Quando eu falo de consultora, apoiando a área comercial, atendimento. E tudo isso que a gente viu no vídeo, que a Infolev acabou de passar, é a mais pura verdade. Então, isso que nos conectou aqui com a Infolev, que é a gente compartilhar os conhecimentos comerciais na mesma proporção, eu falo proporção porque, claro, a gente tem muito menos pessoas da área comercial atuando no segmento, mas na mesma proporção que técnicos. A Infolev treina muitos técnicos, né? E aí a gente teve a ideia de compartilhar esse conhecimento que eu tive na multinacional e que eu posso desenvolver agora nas multimarcas, através do canal Conversa de Elevador. Então, se você não está inscrito, inscreva-se lá, a gente já está com mais de 500 inscritos, toda semana tem vídeo novo, eu procuro fazer um pouco de aula, né, tipo vídeo aula e um pouco de entrevista. Então essa semana hoje vai subir mais um vídeo bem legal sobre registro de marcas, é um tema que eu nunca tinha abordado aqui com vocês, eu acho que esse tema é um tema bastante importante, tá? Inclusive tem uma parte lá da conversa que está mais para o final, mas eu sugiro muito que vocês fiquem, né, que são quando você tem uma marca que não está registrada ou está registrada e a multinacional ela vem e questiona a sua marca. Então, corre lá no canal, vai ser bem legal vocês acompanharem isso, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre gestão comercial, os perfis aí de liderança, né, o líder e os resultados, e os perfis dos consultores. E lá no final, aquelas dicas aí de como fazer uma boa gestão, tá? Como a gente faz todas as vezes, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma informação para compartilhar, vai pondo no chat, que aí no final, hoje a gente vai tentar correr um pouquinho mais com o conteúdo aqui, e a gente ficar no final respondendo algumas questões, ou até discutindo um pouco, tá? Bom, o que é gestão comercial? Falar de gestão comercial, gente, é a mesma coisa que a gente estava falando de comunicação, né, de atendimento. Quem faz gestão comercial normalmente entende muito do segmento e dos contratos e tudo mais, né? Mas a gestão comercial é muito mais do que você só acompanhar os resultados aí da área comercial, né? Tem muito mais da gente planejar
o que vai ser feito, né, coordenar essas ações e controlar as atividades que estão relacionadas às vendas, é claro, porque no final do mês, né, a gente vai estar sempre medindo lá as nossas metas e o que foi feito para atingir, mas no nosso segmento a gente tem muito esse ponto que é fundamental, né, que é o relacionamento com os clientes. Então, quem faz a gestão comercial tem que estar com o olho, né, como a gente brinca, né, no peixe, fritando peixe e olhando o gato. Não adianta a gente só ficar com foco em uma coisa e esquecer da outra, né? E para que a gente consiga fazer uma gestão comercial que seja mais leve, né, que não seja tão pesada para o gestor comercial, é fundamental que a gente saiba escolher os profissionais que vão trabalhar com a gente. Então, eu vejo que muitas vezes a gente quer, por exemplo, e a gente vai ver, né, esses perfis, a gente quer um vendedor muito matador, que vende muito, mas aí a hora que ele vem para a empresa, ele se frustra, porque no segmento de elevador, as comissões, elas não são tão altas como outros segmentos, né? Eu fiz vários processos de seleção nas consultorias que eu faço, e quando a gente tenta trazer profissionais muito bons de outros segmentos, o próprio profissional fala, olha, por essa comissão eu não me encaixo. Mas também a gente muitas vezes não tem a ferramenta de desenvolver um profissional do zero para que ele se encaixe na cultura da empresa, tá? Então, quando a gente fala de gestão comercial, eu já começo com uma dica aqui para vocês, que eu acho que a gente precisa batalhar muito os 5 Cs, tá? O que seriam os 5 Cs da boa gestão comercial? É preciso que o gestor conheça as atividades essenciais da área. Então, eu vejo em alguns lugares, né, que o gestor comercial conhece muito da área operacional, mas não conhece tanto da área comercial, né? E precisa entender a área comercial no contexto do segmento. Também já acompanhei isso na multinacional, de você trazer um gestor comercial muito bom do segmento farmacêutico, tá? Esse foi um exemplo real, e a pessoa não conseguia entender, né, as atividades essenciais no contexto de elevador, tá? Precisa conhecer o mercado, né? Um gestor comercial que não para poder fazer análise SWOT de fraquezas, fortalezas, né, da sua concorrência, que não para olhar os perfis dos clientes, que não entende a questão dos fornecedores, ele vai ter dificuldade daí nos seus resultados da gestão comercial, né? Conhecer o seu próprio perfil de liderança, a gente vai falar sobre isso, até vou depois compartilhar com vocês um link de teste aí para vocês poderem entender o perfil de liderança de vocês, conhecer as preferências comportamentais e o perfil da equipe comercial. Isso muitas vezes não, gente, isso sempre. Eu chego nas empresas e os gestores comerciais não conhecem o perfil da turma, né? E aí, quando a gente não conhece o perfil da turma, a gente fica, eu acho que, e tal, né? E combinar todas essas peças para desenvolver um time que jogue estrategicamente. Então, a boa notícia, né, é que o líder comercial, ele vai fazer parte dos bons resultados da empresa, né? É uma ferramenta fundamental, é uma peça fundamental. A má notícia é que o cara trabalha bastante, então os gestores comerciais que estão aqui com a gente sabem disso, né? Precisa estar o tempo todo muito alerta, tá? Eu trouxe aqui algumas atividades da área comercial, esse tema, né, tá no episódio número 60 do canal, então eu só vou passar rapidamente aqui para vocês, eu não vou explicar cada um, mas a área comercial faz muito mais do que vender, gente. A gente precisa se preocupar se os modelos de serviço que a gente oferece para o mercado estão coerentes, né? Por exemplo, tem lugares no Brasil em que a gente tem alguns modelos de manutenção a cada 2 meses, somente os unifamiliares, como que tá, se isso está coerente com o mercado, com a legislação local, os tipos de contrato, se o marketing está chegando lá na ponta final, como que está o preço, né? Todas as rotinas comerciais, que vai ser a gestão da equipe comercial, a estratégia que essa equipe vai usar para prospectar, para renovar o contrato. Então, é muita coisa que a gente precisa se preocupar quando você está na área comercial. O que assusta é que muitas vezes a gente não tem essa lista e
check, né, de fazer, poxa, será que isso está bem controlado, não está? E aí a gente acaba se perdendo muito aí nessa questão. Quando a gente está com isso bem mapeado, a gente faz um bom plano de desenvolvimento da equipe que a gente tem e a gente começa a delegar até algumas atividades para pessoas da nossa equipe. Então, isso ajuda bastante. Eu sugiro muito que vocês dêem uma olhada nesse episódio de número 60 lá do canal, tá? Vamos falar de perfil de liderança? Se você é líder, isso é bem legal para você. Se você não é, é muito legal você olhar para entender o perfil de liderança do seu gestor. E se você quer ser um dia, eu sugiro muito que você comece a se analisar para poder enxergar como que você trabalha o seu perfil de liderança, tá? Eu não vou dar todos os detalhes aqui, tá, gente? Eu vou falar bem por cima, e no final eu deixo um link aí para vocês clicarem e fazerem o teste, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma liderança que a gente chama de democrática e participativa. É aquele líder que gosta muito de compartilhar com a equipe, quais são as próximas ações, ele gosta muito de trocar informações antes de tomar a decisão. Esse líder é muito legal em equipes que já são mais maduras, tá? Se a gente tem equipe muito nova, né, esse líder pode dar uma sensação para a equipe que ele não sabe para onde ele está indo. Isso é muito problemático. Então, não tem problema se você naturalmente é um líder democrático, é até muito legal. Esse perfil é um perfil bem atual, tá? Mas você precisa entender como que a sua equipe age para você poder, de repente, pegar ferramentas de outros perfis de liderança. O segundo é o líder autocrático, né? Ele é mais direcional, tá? Então você vai poder, você tem alguns líderes que são, somente, né? Quem é de uma escola de liderança mais antiga, como eu, assim, que tenho 50 anos, né? Eu convivi muito com lideranças autocráticas, tá? Que a gente pode até dizer que eles são mais ditatoriais, mais conservadores, que é o lado ruim desse perfil. Mas tem um lado muito bom do líder autocrático, né? O líder autocrático é aquele que sabe, ou pelo menos ele pensa que ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, em equipes que são menos experientes, muitas vezes o líder autocrático, ele ajuda bastante, porque ele dá uma segurança daquilo que ele fala, daquilo que ele direciona, tá? Então, percebem que o democrático é muito legal em alguns momentos, mas ele pode ser melhorado se em alguns momentos ele for mais direcional, dar mais diretiva para a equipe. O líder autocrático, se ele pesa muito, ele acaba sendo ditador, né? E para o mundo atual, esse tipo de liderança ela é muito problemática, né? Então, um líder que tem essa posição, ele pode ser ajudado pegando ali um pouco do líder democrático. Tem o líder carismático ou parental, né? Esse líder é muito legal, ele é aquele cara que é paizão, mãezona, né? Que abraça a equipe, né? Ele tem, assim, a equipe admira muito. O legal dessa liderança é que muitas vezes a equipe entrega resultado, não é nem porque ela é muito boa ou porque ela está muito amarrada com a cultura da empresa. Ela faz resultado pelo líder, né? Porque o líder é tão carismático que a equipe fala assim, poxa, mas a gente vai prejudicar ele se a gente não fizer. Então faz. Qual que é o problema do líder carismático e parental, né? Muitas vezes ele deixa de dar a diretiva, às vezes ele não desenvolve a equipe, e se ele dá ruim, né? Se ele sai da empresa, se ele tem sei lá, um burnout, é afastado, a equipe se ressente tanto que os resultados caem, tá? Então, o líder carismático é muito legal para alguns momentos da equipe. Vocês percebem que a gente precisaria ter um pouquinho de cada um? A gente vai ter o nato, mas é legal que a gente busque a melhor característica que a gente tem para usar nos momentos certos. E aí, naqueles outros momentos, a gente buscar a ferramenta do outro. Esse, normalmente, é o líder que se escolhe para colocar na área comercial. No passado, empresas até como a Ambev tiveram muito líderes motivadores
e depois tiveram problemas trabalhistas mesmo, né? Porque do mesmo jeito que o líder motiva, que aquele líder como que a gente fala, de torcida, né? Ele pode também usar palavras pesadas e pode ter uma comunicação mais agressiva, né? Então, o líder motivador, ele vai muito mais nessa, bora lá, resultado, vamos para cima, né? Ele traz uma boa notícia, gente, ó, conseguimos aqui, só que é lá para o cliente, bora lá, vamos fazer e tal. É muito importante você ter um lado motivador para a equipe. Eu acho que o inverso do líder motivador, ele é muito mais prejudicial para a equipe, que é o líder que está sempre depressivo. Ai, não vai dar. Ai, a empresa. Ai, o segmento. Ai, o R$ 100 por elevador. Ai, meu Deus, né? O líder motivador é o contrário. O mundo está caindo e ele está motivando a equipe. Qual que é o problema do líder motivador, tá? Ele também se automotiva muito com a perspectiva de bons resultados, tá? E ele deixa muitas vezes de investir na estratégia de chegar naquele bom resultado. Tá? Então, é importante que o líder motivador tenha aí o desenvolvimento para que ele também saiba ser diretivo quando necessário e tudo mais, tá? Esse é o líder típico das empresas de elevador, tá? Esse é o que a gente mais encontra aí, que é o líder especialista. É o cara, principalmente quando é o sócio, o empresário, o empreendedor, que também está fazendo a gestão comercial, tá? Ele conhece tanto de elevador, ele conhece tanto do mercado, ele conhece tanto de tudo, que ele acha que só o jeito que ele faz é o certo. E o líder especialista, ele começa a ter um foco no microgerenciamento. E aí ele perde a oportunidade de estar fazendo uma gestão mais estratégica e delegando a micro, né, o microgerenciamento, a microatividade para a equipe ou para alguém que ele tenha ali que possa fazer esse papel, tá? O líder especialista, ele é muito importante quando a gente muda de carreira. Por exemplo, eu sou um técnico, passei para a área comercial e depois fui promovido para liderança comercial. Ele vai ter um período ainda de liderança especialista, é normal, tá? Porque eles têm a zona de conforto dele fazendo, executando. Mas aos poucos, esse líder tem que evoluir para que ele possa também atuar como líder e não como executor das tarefas, tá? E o sexto é o líder liberal. Quando a gente pensa em startup, e tem algumas multimarcas que elas se usam como referencial, né, as startups. Então, a gente acha que nas startups é sempre liderança liberal, né? É o cara que não fica no pé da equipe, ele dá liberdade para a equipe comercial fazer as suas rotinas, né? Ele é aquele parceiro nos momentos difíceis, mas ele dá liberdade para o pessoal executar o que tem que ser feito. Mas quando a gente vai estudar, né, as startups que tiveram sucesso, que se transformaram em empresas maiores, a gente vai verificar que o líder liberal, ele tem componente dos outros líderes também, tá? Porque o líder, ele precisa saber o momento, o time, de cobra aqui, libera ali, né? Solta aqui, vamos ajudar ali, tá? Então, você precisa fazer essa dosagem aí de perfis, tá? Então, qual que é o importante, né? Você se reconhecer em alguma dessas lideranças, porque vai ser o seu nato, então o teste ele vai dar para a gente a possibilidade de encontrar qual que é o meu nato, ele vai dar em percentual, e depois enxergar quais são as outras lideranças que eu posso aprender e trazer para o meu dia a dia, tá? E aí vocês podem me perguntar, né? Qual que é o melhor perfil para o gestor comercial de uma empresa multimarcas, né? Para mim, é a combinação de cada um deles, tá? Eu estou com o link aqui, eu já vou pegar o link e ponho no chat para vocês a hora que a gente parar de transmitir, tá? Então, fiquem até a gente parar de fazer a apresentação, na hora das discussões, eu copio o link lá para vocês, tá? Então, eu preciso conhecer o que é mais minha essência e dosar com aquilo que eu tenho
mais facilidade, e eu sei que eu tenho um perfil que eu não vou conseguir chegar até ele. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de ter a questão da autoridade, né, de ser mais autoritária. Eu sou mais uma líder participativa, né? Então, para mim é mais difícil ser muito autoritária, mas às vezes é preciso. Então, a gente equilibra isso. A gente precisa conhecer o perfil comportamental dos nossos colaboradores. A gente vai falar na sequência sobre isso, tá? E mais importante, o gestor, ele precisa aprender a receber feedback. A gente treina muito o gestor para dar feedback. Só que a pessoa que não sabe receber feedback, ela também não sabe dar. Então, a gente precisa aprender a pedir feedback para a nossa equipe, né, para os nossos pares, e se o nosso gestor não é uma pessoa que tem essa forma de dar feedback, a gente precisa pedir que isso seja feito, né? A sugestão é que a gente tenha momentos de feedback, pelo menos a cada 3 meses, ou pelo menos semestral, tá? Uma vez por ano é muito pouco. As coisas acontecem e a gente precisa falar daquilo que aconteceu com dados e fatos. E depois que passou de um ano, a gente não vai lembrar do que aconteceu, tá? Qual o peso da influência do líder nos resultados da empresa? Gente, eu posso dizer para vocês que é 100%, tá? Se o líder não é bem visto pelos seus liderados, se ele é uma pessoa que provoca burnout, crise de ansiedade na equipe, se ele não tem uma conexão com a equipe, toda essa má influência vai chegar até o cliente. A gente já falou nas palestras da InfoLab sobre isso, né? O quanto o cliente percebe quando tem um conflito interno. Então, assim, a minha principal dica para vocês é dar uma olhada como que está a liderança da equipe, da empresa de vocês, porque isso é bastante complicado. A gente tem visto aí no LinkedIn, né, uma crise muito importante nessa linha de gestão, né? Os gestores estão ficando doentes, porque eles têm muita pressão da diretoria da empresa, dos donos, e pressão também da equipe que está abaixo dele e dos clientes, né? A gente, de um jeito ou de outro, vai ter que desatar esse nó, porque isso impacta muito na qualidade das entregas da equipe, tá? Então, ele é determinante mesmo aí para o resultado da equipe, tá? Por isso que para a gente ser um líder legal e que a gente consiga fazer a gestão comercial de uma forma mais adequada, a gente precisaria seguir esse passo a passo, tá? Então, a gente precisa ter metas muito claras e estratégias também bem definidas, junto com a diretoria da empresa, né? Então, se é uma empresa maior que tem uma diretoria, o líder comercial, ele precisa saber da estratégia da empresa. Às vezes não é o líder que não é bom, às vezes é a diretoria que não deixa claro para onde ela quer ir, né? Por quê? É através dessas metas e dessas estratégias que esse líder vai conseguir motivar a equipe, né? Ele precisa estar amarrado com aquilo que a empresa deseja. Outra coisa que é complicado, muitas vezes é difícil a gente motivar a equipe se a empresa muda a cada 3, 4 meses. Ah, vamos fazer uma campanha de bônus para venda de, sei lá, de algum reparo de segurança específico. A equipe sai matando, sai fazendo, daqui 3 meses, não, muda, não é mais isso que é importante, né? E aí fica tudo dito pelo não dito. É muito difícil ser líder comercial quando a empresa não tem clareza do seu plano estratégico, né? Gente, é importante que a equipe tenha treinamento e desenvolvimento, tá? E hoje, eu vou falar, tá bem mais fácil de vocês fazerem isso do que no passado. Eu tenho recebido pessoas falando que usam os meus vídeos do canal para dar treinamento para a equipe, tá de graça, gente. Vai lá, baixa um episódio, transmite para a equipe e troca informação se você não quer investir. Ou então contrata a Kátia aqui que eu faço treinamento para vocês, tá? Monitore e acompanhe.
né? Monitorar resultado é muito importante, mas precisa acompanhar também como aqueles resultados estão chegando, tá? É responsabilidade do líder remover obstáculos, principalmente dentro da empresa. E, para mim, o que eu vejo na multinacional e também na multimarca, a parte que mais estressa o líder comercial é isso aqui, tá? Uma falta de comunicação e de alinhamento entre áreas. Então, o comercial está lá batalhando para conseguir atrair um cliente, né? Ele traz o cliente entra na carteira e a área técnica não entende que aquele cliente é importante porque ele é pequeno, ou porque o foco da empresa, sei lá, eu já acompanhei um caso como esse, né? É uma empresa que trabalha muito com licitação, e aí esses clientes são os mais importantes, tá? E aí quando eu entro um residencial pequeno, ele é muito importante para a área comercial, mas para a área técnica não, tá? E isso dá muito problema. Promover uma comunicação assertiva da equipe, eu já falei, dar e receber feedback, ter autonomia para decisões estratégicas. O líder comercial que não tem autonomia, a empresa precisa rever. O nível de autonomia é estratégico, até onde ele pode ir, né? Mas aquele que não tem nenhum tipo de autonomia, tá, tá pegado, tá? Tem que implantar, sim, uma cultura de alto desempenho. Isso é muito questionado, né? Quando a gente dá uma olhada nas remunerações da área comercial, tá? Muitas vezes eu ouço, né, falar, é muito difícil eu cobrar alto desempenho se aqui os salários não são tão altos, tá? Mas se o colaborador topou vir para essa empresa com aquela remuneração, a gente vai ter que se alinhar o que é alto desempenho, né? A partir do momento que a gente alinha o que é alto desempenho dentro daquela cultura, dentro daquela remuneração, dentro daquela comissão e dentro das possibilidades que a empresa permite, a gente pode cobrar sim, tá? É claro que o alto desempenho de uma multinacional num segmento médico, por exemplo, vai ser diferente do nosso segmento, tá? Ou então outros que eu conversei, né? Venda de maquinário, por exemplo, para o agro. Tenho feito muito treinamento para essas empresas, porque está estourando, né? É um outro tipo de segmento, mas no nosso a gente pode definir sim alto desempenho, tá? E o que é legal é quando o líder é reconhecido como um exemplo, né, gente? Então, ser exemplo para a equipe é a parte que a gente consegue conectar e se desenvolver melhor, tá? Então, a gente já falou do líder. Então, a gente falou, conheça teu perfil, defina as suas atividades, implante passo a passo a sua gestão comercial e agora a gente vai precisar dar uma olhada na nossa equipe. Quem é a nossa equipe? Tá? Então, tem uma parte dos treinamentos que eu faço que a gente vê perfil comportamental através do DISC. Como eu já falei sobre isso em algumas palestras da Infolev aqui, eu tirei para a gente ficar mais focado nesse ponto, que é o perfil de vendedor. Tá? Então, só relembrando rapidamente, no DISC a gente tem 4 perfis lá, né? O D, que é o cara motivado para execução, ele não planeja muito. O I, que é o influenciador, que muitos vendedores têm esse perfil, que é o cara que gosta de conversar, de negociar, de influenciar. A gente tem o S, né, que ele é o cara mais especialista ali, que ele gosta de pessoas, mas ele precisa de indicação de uma bússola, de um método, de um processo. E a gente tem o cara que é mais planejador, que ele gosta de planejar antes de ir para a rua, que ele precisa mais de uma estratégia para ir para a rua. Então, esses perfis combinados, são eles que trazem esse perfil de vendedor, tá? O cara vai desenvolver o perfil, né? A mulher vai desenvolver o perfil comercial baseado naquilo que ele foi treinado nas empresas em que ele passou, também o seu desenvolvimento, né, social, mas principalmente aquilo que ele tem como nato. Então, vamos lá, tá? O caçador, né? O caçador é aquele vendedor que ele tem faro para buscar um bom negócio, tá? Ele é ótimo para prospecção, tá? Porque ele tem aquela coisa da perseverança, tá? E ele tem muita habilidade na comunicação.
Mas o caçador, ele tem facilidade de perder a motivação quando a venda ela é muito longa, né? Quando a gente vai ver no mundo animal, os animais que têm caça, eles se cansam rápido. Eles dão aquele tiro, vai atrás da presa, se não consegue, ele para, economiza energia para a próxima caçada. É a mesma coisa desse vendedor, tá? Então, ele é muito voltado, muito mais, por exemplo, à prospecção. É um cara bom para isso. A gente tem um outro vendedor que ele é mais consultivo, né? Aí a gente fala, mas na área de elevador a gente só pode ter o consultivo. Vocês vão ver que nem sempre, tá? O consultivo, ele tem bastante empatia, ele gosta de ouvir, né, o que o cliente precisa, e ele vai direcionar aquela venda para aquilo que seja tecnicamente mais adequado para aquele cliente, tá? É muito comum a gente ver o técnico que veio para a área comercial ter esse perfil, tá? Ele normalmente é um vendedor que demora um pouco mais para fechar os seus negócios, mas é um consultor que é um vendedor que retém mais cliente na carteira, tá? Ele consegue fazer essa retenção porque ele gosta dessa troca, tá? O relacionador, né? Ele adora ter habilidade interpessoal, então ele começa a ter um relacionamento mais a longo prazo dos seus clientes, tá? Ele gosta de manter aquelas reuniões de relacionamento mais longas até, tá? Qual que é o ponto do relacionador? Às vezes a gente colocar metas muito agressivas de venda de reparo, de modernização para um relacionador, a gente pode se frustrar e frustrar o relacionador também, porque ele constrói a venda a partir da relação. A diferença desse para esse é que o consultor tem como zona de conforto a parte técnica. Ele se garante explicando tecnicamente para o seu cliente. O relacionador tem a sua zona de conforto na relação interpessoal. Então, nem sempre ele conhece bem a parte técnica, ele vai chamar um engenheiro para ajudar, ele vai chamar o técnico para ajudar, mas ele se garante na relação com o cliente, tá? O fechador. Esse aqui é o sangue nos olhos, tá? Quando um líder comercial ou um dono de empresa fala, eu preciso de um vendedor sangue nos olhos, eu tremo nas bases, tá? Gente, só vou beber uma água aqui. Eu ia começar a tossir. Então, eu tenho muito medo de quando a gente coloca como principal atributo do vendedor, tá, da área de elevador, o sangue nos olhos. Porque o fechador, ele fica muito mais preocupado no timing de venda, na persuasão da venda, na narrativa que ele vai contar para o cliente, do que no relacionamento, tá? E a solução realmente técnica para o cliente. É má fé? Não é má fé, é perfil comercial, tá? Ele gosta muito da venda. Ah, mas esse cara gosta de dinheiro? Todos nós gostamos de dinheiro. Mas o fechador, ele tem prazer da assinatura daquele contrato, da venda daquela peça, da venda daquela modernização. O que vai acontecer na sequência, Deus sabe responder. Ele vai trazer equipamento problemático, ele pode vender um item que não era mais adequado para aquele cliente, e aí depois a técnica que se resolva, tá? Então, por isso que esse perfil muito nato me traz arrepios, né? O fechador é uma característica importante para a nossa equipe, mas não pode ser só fechador. Tudo bem? Vocês estão concordando aí comigo? Vai colocando aí no chat para no final a gente discutir bastante, tá? Estrategista, né? É o cara que vai montar uma estratégia para venda. Ideal para modernização. O cara faz uma estratégia, ele para planejar, né? E ele vai passo a passo até conseguir fechei, tá? Então, esse é muito legal na MORD. E o educador, gente, eu vejo muito técnico que está se desenvolvendo na área comercial trabalhar como educador. Ele vai ensinar o cliente passo a passo de como ele vai chegar até aquela venda. Ele tem paciência, ele vai direcionando, tá? Muitas vezes o que falta para o educador é o timing,
tá? Muitas vezes ele não tem o time do fechador. E ele precisa, porque senão ele só vai educando, a hora que ele vai vender, perder o momento, né? Então, vocês percebem que ninguém é também só uma coisa, mas a gente tem que ter a combinação desses perfis. O que acontece com o gestor? Ele precisa ter a sutileza de identificar o que cada vendedor é em cada momento, para ele poder atuar e ajudar esse vendedor a se desenvolver. Aqui a gente precisa de um cara mais consultivo, esse cara está perdendo muito time, deixa eu ajudar ele a ser mais fechador. Esse cara, percebo que ele tem um jeito aqui de caçador, deixa eu colocar ele na prospecção, deixa eu melhorar a quantidade de tempo que ele dedica na prospecção. Qual que é o problema? É a gente colocar, por exemplo, um educador, tá? Puro educador para fazer prospecção, tá? Vai demorar mais, gente. Se a gente está com quantidade ali para aumentar a carteira e tudo mais, vai dar problema. Tá? Todo mundo se frustra, né? Porque normalmente a comissão da prospecção, ela está mais focada na comissão de fechamento do negócio. E o educador, ele demora muito mais para poder fechar, tá? Então, eu fiz aqui uma combinação para vocês, mais rápida, né? Mas isso é bem legal a gente discutir, olhar as pessoas e colocar nesses perfis para a gente poder melhorar a nossa equipe. Mas, assim, para prospecção, seria legal que a gente tivesse um perfil caçador mais consultor, a gente tem o equilíbrio desses dois perfis, né? Para a carteira, seria muito bom que a gente tivesse um consultor adicionado com um relacionador, né? Para que a gente conseguisse fidelizar mais o nosso cliente na carteira, tá? Quando a gente tem muito foco em venda de peças e reparos, tá? E a gente sabe que muitas multimarcas trabalham dessa forma, né? Fecham muito mais contratos aí sem peças e conseguem rentabilizar melhor na venda de peças, a gente vai precisar ter um cara que ele é consultor e relacionador, mas ele tem que ter o time do fechamento. Porque senão a gente vai precisar pôr alguém ali, um assistente comercial, alguma coisa, que faça esse time para ele, tá? E na modernização, o ideal seria que a gente tivesse um educador, mais estrategista, mais relacionador. Por que a gente fala do educador aqui em modernização, né? Eu vejo em alguns momentos a gente colocar vendedor que conhece muito pouco tecnicamente para vender modernização. Isso o cliente sente, né, quando ele não tem essa pegada mais técnica aí. Então, mesmo que não venha da área técnica, precisa ser um vendedor que goste de conhecer tecnicamente o que ele está vendendo. E isso, gente, é perfil, tá? Você vai ter gente que não gosta, que o cara é vendedorzão mesmo, ele não gosta de conhecer tecnicamente, tá? Tudo bem até aqui, eu acho que a gente já conseguiu ver ali algumas coisas importantes, né? Atividades, perfil de gestão, como aplicar isso, qual que é o perfil de vendedor que eu tenho aí, como que eu combino isso, e agora a gente vai ver as boas práticas da gestão comercial de resultado, né? Então, a minha dica para vocês precisa ter um planejamento estratégico, mesmo que a empresa seja de 5 pessoas, 3 pessoas, tá? Então, a cada 2 anos, é importante eu voltar ali no planejamento estratégico. Mas o plano de ação, né, precisa ser anual. Todo ano eu preciso dar uma olhada na minha estratégia e pensar naquelas 5 ações que vão ser fundamentais para a minha equipe. E aí, operacional, comercial, como a gente está falando mais comercial aqui, precisa ser da área comercial mais focada na parte operacional, tá? Alinhamento desse plano, né, trimestralmente com a equipe. Gente, outra coisa, o foco da área comercial é a curto prazo, tá? Se o seu comercial tem muita cabeça a longo prazo, tem alguma coisa errada. Quem tem que ter cabeça a longo prazo é o gestor. Então, o gestor tem que mastigar o planejamento estratégico de 2 anos e combinar com a equipe a cada trimestre, tá? Para ele poder ter resultados mais efetivos, né? Aí a gente precisa pegar esse plano trimestral da equipe e transformar em metas individuais, né? Precisa jogar ali para a equipe e falar, bom, qual que é o papel de cada um aqui na entrega.
O que eu vejo também, muitas vezes, a gente coloca metas iguais para perfis muito diferentes e para atividades diferentes, tá? Isso dá problema, precisa alinhar. Precisa ter reunião semanal de alinhamento. Se você é gestor, você precisa se alinhar com a tua equipe. Eu gosto muito de reuniões semanais curtas. Então, toda sexta-feira, eu gostava de fazer na quinta, tá? Toda quinta-feira à tarde, 30 minutos de alinhamento. Por que quinta? Sexta-feira está todo mundo sextou, 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 e segunda-feira está todo mundo ainda no final de semana. Então, a quinta, para mim, era um dia bem interessante. E precisa ter reunião mensal de fechamento. Reunião mensal de fechamento é parabenizar a equipe quando fez resultado legal, tá? E eu indico muito que o gestor tenha autonomia de pagar um café para a turma, de pegar ali na padaria uns salgadinhos para fazer uma comemoração, permitir que o pessoal faça selfie, né, junto, transformar isso numa comemoração. E alinhar na sequência da festinha, né? E aí, o que deu errado? O que a gente precisa para o próximo mês, né? Um mapa, o gestor precisa ter um mapa da equipe. Na empresa que eu trabalhei, na multinacional, a gente chamava de cockpit. E mesmo eu estando na matriz, né, não estava no operacional, eu tinha um cockpit ali da minha equipe, tá? De resultados, de entregas e tudo mais. E avaliação anual de cada um, tá? Gente, existem várias ferramentas de avaliação de pessoal, né? Se a sua empresa não tem, eu indico que o gestor faça, mesmo que seja assim umas 3 perguntinhas só, pegue essa avaliação, crie um planinho de desenvolvimento e no ano seguinte acompanhe, tá? Precisa deixar isso tudo muito estruturadinho na empresa. E a empresa não precisa ser gigante. Na verdade, quanto mais gigante, mais difícil fazer. Quando a empresa é menor, é muito mais fácil de controlar isso. E isso é importante. E do feedback que eu falei para vocês, o feedback one-to-one. O que é isso? Tá? Eu tinha um gestor que me ensinou a fazer isso de uma forma muito legal. A cada 6 meses, ele marcava uma reunião de 1 hora. E ele era bem certinho, assim. Na primeira 1 hora, o funcionário recebia o seu feedback, positivo e negativo, e na segunda meia hora, o funcionário tinha que trazer feedback positivo e negativo. Tá? Então, era muito legal, porque não era de uma via só. Tá? E como se faz feedback, gente? Precisa levar evidência. Na reunião com o cliente do dia tal, né, quando você falou sobre o plano de modernização, eu vi que você teve dificuldade de esclarecer os diferenciais da Infolev. Então, vamos fazer um treinamento que o Alex está proporcionando para que você conheça melhor sobre esse produto. Isso é feedback. Feedback não é, então, naquela reunião você foi meio assim, estranho com o cliente. Isso não existe em feedback profissional. Na verdade, não existe nem no casamento, tá, gente? Mas no profissional tem que ter evidência. Então, se você é um bom gestor, quando você está junto com a tua equipe, você anota para depois você ter evidência. Beleza? Próximo. É a última pergunta que me passaram aqui para a gente poder discutir um pouco mais sobre o tema, tá? Bom, Kátia, estou aqui fazendo gestão comercial, mas também estou com a gestão operacional. E agora, é possível, tá? Gente, é possível sim, tá? É bom, é possível ser um bom gestor comercial e, ao mesmo tempo, a gente acumular outras funções, tá? Por exemplo, o que é mais comum no nosso segmento é também ser um gerente de operação e cuidar dos técnicos que fazem, né, a manutenção. Então, cuidar do perfil dos técnicos, ajudar na escala ali de quem vai fazer o quê e tudo mais. Então, fazer a gestão da área operacional e também estar com a gestão comercial. O que acontece nesses casos? É bem provável que esse gestor vai dar mais atenção para aquela área que ele gosta mais de atuar, que ele tem mais conforto em estar, ou então naquela área que está pegando mais fogo. A gente costuma dar foco em alguma atividade. Dificilmente a gente vai conseguir rodar
10 pratinhos ao mesmo tempo, da mesma forma. A gente vai dar velocidade em um, vai quase deixar cair o outro, vai dar de novo no outro. É assim que o ser humano funciona. Mas é possível. Eu já vi casos de bons gestores que conseguem dar conta desses pratinhos, tá? Mas o que a gente vai ter que fazer quando a gente precisa, né, tá em várias áreas ao mesmo tempo, tá? Eu já tive, né, gente, eu já tive momentos de estar acumulando 3 áreas bem distintas, tá? A parte de marketing, gestão de vendas e reparo, né? Eu era gerente de produto de reparo. 3 áreas com equipes muito grandes e cada área é muito específica, com perfis diferentes, né? Então, como que a gente faz, tá? Então, assim, primeiro de tudo, a gente vai precisar organizar o nosso tempo e ver se cada área tem recursos adequados. O que que é isso, né? Será que na área comercial eu tenho alguém que pode ser um sublíder, por exemplo? Alguém que eu vou desenvolver e já vou delegar alguns acompanhamentos, tá? Então, isso é muito importante. Na área operacional também vai ter os seus corres ali, que você vai ter que analisar o teu tempo e os recursos que você tem, mas a gente está focando aqui na área comercial, tá? A gente precisa aprender a delegar de forma eficaz. E para delegar, eu preciso conhecer o meu perfil de gestor. O gestor muito autoritário, ele vai ter muita dificuldade de delegar. O gestor, autoritário, ele manda, ele não delega. Ele delarga, ele manda e não acompanha. E quando ele vai ver, ele come o toco do funcionário dele, porque não fez do jeito que ele imaginava que deveria ter sido feito. Tá? Então, para a gente poder fazer essa gestão aí compartilhada, né, você ter mais de uma área, você vai ter que aprender qual que é o teu perfil e adequar ele da melhor forma possível. Comunicação. Gente, os gestores precisam ter comunicação assertiva, né? Eu vejo muito líder aí que tem uma comunicação muito truncada, tá? Então precisa fazer isso, precisa saber fazer gestão de tempo. É o que a gente fala, todo mundo tem 24 horas no dia, mas tem pessoas que têm mais 24 horas do que outras, né? Como, né? Por exemplo, pessoas que não precisam ficar tanto tempo no trânsito. 24 horas de quem não perde muito tempo no trânsito é maior do que quem fica muito tempo no trânsito, tá? Então, se eu perco muito tempo de locomoção, como eu posso fazer o gerenciamento desse tempo? Será que eu preciso visitar todos os clientes, preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. A gente vai precisar desenvolver equipe. Treinamento para líderes é um ponto essencial. Se o líder não treina a sua equipe com frequência, ele vai ter uma equipe fraca. E quando eu estou falando de treinamento e desenvolvimento, eu não estou falando só em sala de aula. Eu estou falando de desenvolver a equipe na prática, colocar o cara para fazer esse treinamento que a gente está fazendo aqui, pôr ele para fazer o treinamento técnico muitas vezes. Ele vai precisar ter o foco em desenvolvimento, tá? Avaliação de desempenho, já falei para vocês, eu não abro mão de avaliação de desempenho, eu acho que é uma das ferramentas mais interessantes que a gente tem aí quando a gente é, de verdade, um gestor. A gente quer desenvolver equipe, a gente quer bons resultados, e a gente não quer ter tanto trabalho, tanta pressão. A avaliação de desempenho traz uma certa pressão para o nosso dia a dia, porque você vai ter que fazer, vai ter que imputar, às vezes, os dados ali no sistema e tal. Mas você vai ter mais controle da tua equipe. Você vai saber com quem que você está lidando, tá? Vai ter que ser flexível, né, gente? Saber a hora que, bom, eu tinha estipulado que 70% do meu tempo vai ser com a área operacional, porque está dando mais trabalho, e o resto do tempo eu vou dividir aqui entre comercial e administrativo. Deu chabu na área comercial, um vendedor pediu demissão, né? Vou ter que rever isso com uma certa facilidade, então eu preciso de muita flexibilidade. Gestão do estresse. Para mim, isso é o foco de quem hoje faz gestão de qualquer coisa, tá? Muito sério isso aqui, gente. Quem não está de olho nisso pode não estar na empresa amanhã e a equipe vai ficar sozinha sem o líder, tá? Então, a gente precisa olhar como que está o nosso nível de estresse. Existe o estresse bom, que todo mundo tem e é essencial,
né? Mas tem aquele estresse que adoece, que é doentio, tá? E aí, para os sócios, né, proprietários de empresa, diretores, a empresa precisa estender a mão para esse líder em alguns momentos. Isso é uma coisa que eu sempre tive um autoconhecimento muito importante, tá? Não é porque eu sou gestor que eu tenho resposta para tudo. Não é porque eu sou gestor que eu sei tudo que a empresa quer e tudo que meus funcionários precisam, né? Então, a empresa precisa ter essa visão, porque muitas vezes o líder vai precisar de ajuda, né? Ajuda em que sentido? Vai depender do perfil que você tem ali, da cultura que você tem na empresa. Então, o líder vai precisar do apoio da empresa. Lembra que eu falei de remover obstáculos? Né? O líder não consegue fazer isso aqui sozinho, tá? Muitas vezes ele fica, inclusive, vendido na estrutura da empresa. Se ele for ainda comercial e operacional ao mesmo tempo, é mais complexo. Se ele não souber fazer esse trabalho legal de comunicação, ele vai ter muita dificuldade aqui. E a gente precisa fazer avaliação periodicamente, principalmente com a gente mesmo, né? Como que eu estou com a minha carga de trabalho, né? Eu estou conseguindo rodar os pratinhos ali sem deixar cair nenhum, né? Aquele que caiu, o que aconteceu? Por que caiu? Né? Como que eu vou precisar rever esse jogo aí de tempo, de disposição, de foco, tá? Então, para mim, essas aqui seriam as dicas mais importantes para quem está atuando em mais de uma área. E o mais comum é a gente ter a área operacional e comercial em conjunto, que são as áreas que vão dar mais peso aí, de foco, né? Vão exigir muito foco do gestor, tá? E aí é isso, gente. Eu tinha combinado aí com o Fábio e com o Alex a gente fazer uma apresentação um pouquinho mais curta, para a gente poder conversar um pouco mais e responder as perguntas de vocês. Então, a gente conseguiu aí fazer uma corridinha, não sei se deixei alguma coisa de lado, mas eu acho que eu passei por tudo, e deixar meus contatos aqui só para vocês poderem anotar, se alguém não tem, né, os contatos da Infolev, eu vou parar de transmitir para poder conversar com vocês, tá? Alex, teve em alguns que a gente até abriu o microfone, eu não sei se vai ser a pegada dessa vez, ou se a gente vai no chat como a gente fez as últimas, que também super funciona, tá, gente? Vocês podem colocar aí no chat, que também super funciona. Eu só vou lá buscar o link para vocês, um minutinho só, que eu vou, antes de ler as perguntas aqui, eu vou pegar o link para compartilhar com vocês, tá? Um Kátia, eu acho minutinho que só. funciona. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Eu acho que eu tô com algum problema no meu Zoom hoje. Já caiu umas 15 vezes a conexão aqui. Puxa vida. Mas ó, tanto é que eu não estou conseguindo nem ver aqui o participante, mas a Isabela vai dar continuidade. Tanto pelo chat quanto pela voz, né? A gente consegue interagir. O pessoal que for querer falar, né, que tem que clicar em levantar a mão, e a gente vai chamando aqui, conforme o pessoal for levantando a mão, a gente vai chamando ali, né, nos participantes ali, a gente consegue enxergar. E aí a gente Perfeito. consegue abrir o microfone da pessoa que participar. Então, gente, ó, hoje dá para abrir o microfone aí de vocês, hein? Então, fiquem aí à vontade, se alguém quiser levantar a mão e quiser elogiar também aqui, que nem tem gente que tá falando muito bom aqui, Roberto Tavares, se quiser elogiar também a gente aceita. Coloquei aqui para vocês o link para fazer o teste ali do perfil de liderança, tá? Esse perfil é muito legal porque ele traz um percentual e a gente consegue, às vezes, falar, opa, olha só, esse é o meu perfil, tá? Então, tá aqui para vocês no chat. Já copiei. Olha, o José está perguntando, essa é uma pergunta sempre que fazem para a gente, Alex, se o webinar vai gerar certificado. Não, o webinar ele não tem gerado certificado, só quando é realmente um treinamento, né? Que a gente, com um pouco mais de tempo, aí a gente faz a certificação.
Exatamente. O webinar ele tem esse formato de palestra, tá, gente? Então, a gente não consegue fazer, né, essa sequência de aula mesmo, né, para poder dar o certificado. Então, tá a resposta. Aí também me perguntam sempre, Alex, se a gente vai ter a gravação à disposição. O Alex sempre grava, tá? E depois ele disponibiliza no YouTube da Infoleve, e assim que ele disponibiliza no YouTube da Infoleve, eu também coloco na playlist lá do canal Conversa de Elevador. Então, você vai ter essas duas formas de acessar. Às vezes demora um pouquinho, mas assim que libera, a gente avisa vocês, tá? Eu vi que o Alex caiu, por isso que eu dei a resposta aqui, tá? Estou perguntando do link, mas ele está logo aqui acima, né? O link do O link da pesquisa, teste. Vou do pôr teste, aqui de o teste novo. de liderança, né? Vou pôr aqui Acho de que é novo. isso, é. Ó, o teste está aqui, Edson. Ó, É. acabei de pôr de novo aqui para vocês, tá? E se tiver dificuldade, me chama no WhatsApp ou então no direct lá do Instagram, que eu mando para vocês também, tá? É só falar mais uma coisa aqui do teste, tá? Que é importante. Na verdade, o teste é só uma fotografia do que a gente está hoje. É claro que aquele perfil que vai ter o percentual maior, normalmente é o nosso nato. Mas dependendo da atuação que você está, às vezes você está mais especialista, às vezes você está mais democrático, tá? Então, isso pode variar de tempos em tempos para a gente, tá? Então, não é assim, eu sou assim, Gabriela, né? Nunca nasci assim, vou morrer assim, tá bom? Ó, a Ingrid Fonseca levantou a mão, Ingrid? Deixa eu ver, cadê ela aqui para poder liberar, que eu acho, não sei se o Alex voltou. Você voltou, Alex? Eu voltei, mas tá muito instável. Vou Mas a procurar a Isa Ingrid está aqui. Ver. acompanhando aqui. Você consegue soltar o microfone da Ingrid? Que daí ela vem e fala com a gente. Se não, escreve aqui, gente, eu leio o que vocês estão aí comentando, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não, não consegui liberar. Tem alguém Aqui falando? na nossa lista aqui não apareceu a Ingrid. Que engraçado, né? Hoje está bem estranho mesmo o, a Eu acho que é o conexão. Zoom. Eu acho que é Pode o ser. Minha lista Zoom. aparece ela sim. Na sua Aqui na aparece? nossa, não. Tá aqui, ó. Ô, Ingrid, você consegue agora soltar o seu microfone. Eu acredito que você consegue, porque você apareceu aqui no meu. Enquanto a Ingrid está tentando, vou ler aqui do. Bom Oi, dia, Ingrid. Kátia, tudo bem? Eu apertei sem querer. Querida! É só para a gente ouvir sua voz. Ô, oi, Ingrid, beijão para você, viu? Um abraço, tchau, tchau. Abraço. Olha só, o José está falando assim, obrigado, parabéns pela disposição em prestar esses treinamentos comerciais. Vocês têm sido uma rica fonte de conteúdo e informação para todos os que ingressam nesse mercado de elevadores. Como meu caso, que estou 9 meses, já consumi muito conteúdo de vocês. Fico feliz, Bacana. José. Muito feliz mesmo. Pessoal, assim, mais um recado. A gente tá com o movimento CDE, né? Amanhã eu vou visitar mais 2 lugares para a gente fechar finalmente a data da convenção, tá? E espero vocês lá no grupo, entrem no formulário, preencha. O Fábio, o Alex, tem mais pessoas da Infoleve lá já com a gente. A ideia é que a gente faça essa convenção para discutir 3 temas bem importantes, um deles é essas dores da área comercial, tá? E além, né, dessa convenção, a ideia é que o ano que vem a gente consiga promover mais alguns encontros presenciais.
Então, nem sempre a gente consegue fazer o presencial contando só com o convite, né, de uma empresa multimarca, e em grupo a gente vai conseguir fazer mais essas visitas. Então, entrem lá no formulário, se inscrevam, que aos poucos a gente está se organizando para fazer essas visitas presenciais aí, tá bom? Tá ótimo. Acho que é isso, Fábio. Eu acho que o pessoal... Provavelmente o pessoal te chama depois também, né? Vai fazer o teste agora, vai pensar qual o perfil, então vai refletir. Bacana, muito bom. Legal. Kátia, obrigado mais uma vez, novamente cheia de elogios. Então, continuamos juntos. Mês que vem a gente vai ter outro tema, né? Obrigado para todos. É isso aí. O Obrigada, Alex não gente. está aí, então já estou agradecendo em nome dele também. Legal. Muito obrigada. E assim que a gente colocar lá no YouTube da Infolev, a gente avisa vocês. E aí Em coloco breve. também no meu. Tá bom? Beleza. Obrigado para todos aí. Valeu. Obrigada. Bons resultados aí. Boas vendas. Tchau, tchau.